A gente aqui na Most é sempre a favor da inclusão, né, em todos os sentidos, mas também a gente não quer um cenário onde seja injusto para qualquer competidor, né? Então, realmente é um assunto complexo. Bem-vindos ao Most News, apresentado pela Vans. Botando pra dentro, mas não que nem esse maluco aí na frente do pier. Caraca, você viu isso, velho? E o pier sempre tem essa história. A Califórnia tem muito pier, né? A gente já teve pier aqui no Brasil também. Tem alguns lugares que ainda tem, mas teve um famoso lá no Rio de Janeiro. E sempre a brincadeira era passar pelo pier, né? E surfando. Agora o cara bota pra dentro do barrel e o tubo vai indo, e o cara meio que sai na frente da pilastra, cara. Isso aí foi, foi videocacetada mesmo. Tipo, muito. O cara foi muito louco. Bom, mas Muito, com né? isso, vamos à onda da semana. Isso aí, Maíra. A onda mais voltada pelo público da mostra essa semana foi esse tubo mágico do John Florence em backdoor durante o Pipe Pro, cara. Nossa, que coisa. Os locutores já tinham desistido, né? Os câmeras já tinham desistido, o cara tinha até parado de filmar. O Kaipo, né, falou, então, mas infelizmente ele não vai conseguir, não completou o tubo e de repente o cara sai lá na frente, cara. Foi incrível esse battle do John, na minha opinião, merecida a onda da semana. Cara, eu particularmente acabei votando nessa onda do John, porque foi realmente bizarro. Fiquei tendenciosa a votar no Big Surf que rolou lá em Mulamur, mas essa do John foi inacreditável. Teve várias ondas legais. Teve uma de Israel que eu fiquei, impressionado com a qualidade da onda. Inclusive, o cara sai com os dois braços assim, tipo, nunca vi uma onda dessa por aqui. E também teve uma do Alex Ribeiro muito bem surfada, né, na guarda. Cara, que onda, assim, a onda em si não era tão maravilhosa, mas muito bem surfada. Parabéns aí a todo mundo que concorreu essa semana. Bom, vamos pra Pipe, né, que terminou ontem, né, um dia antes da nossa gravação. E, bom, a primeira etapa do ano, demos largada para 2023. E se você não sabe, o Jack Robinson foi o vencedor, batendo o italiano Leo Fioravanti numa final, sei lá. Bom, o mar tava uma merda, né, nos últimos dias do campeonato, cara. Tem que falar a verdade. Nunca ficou bom durante o evento, nunca teve aquele pipe épico, né? Mas nas finais tava especialmente horrível, né, cara? Triste, Steven, triste. Claro que isso não é culpa da WSL, mas foi um pouco anticlimático, a gente chama, né? Ver o evento naquelas condições. Mas era o que tinha na previsão, eles tinham que fazer o evento, não teve jeito, e às vezes a natureza acaba não colaborando. É. De qualquer jeito, a gente teve belíssimas disputas durante o evento, e por causa do seeding, um lado da chave estava muito mais sinistro e treta do que o outro, você não achou não, Steven? Tinha Medina, John, Jack Robinson, Iago, João Chianca, todo mundo de um lado só da chave. Foi estranho, né? Tinha uma chave que tava mais tranquila aí embaixo, as últimas baterias de cada round. Inclusive o Medina e o Jojo Florence no primeiro round juntos, né? Uma coisa que é difícil. O Jack Robinson, inclusive, quando ele ganhou do Medina, tô tentando de spoiler agora, ele falou, pô, foi demais ganhar do Medina, mas eu queria ter enfrentado ele lá mais pra frente do campeonato, né? Mas enfim, o ranking deve se arrumar depois desse evento, né? Porque ele é baseado nas posições de cada um para determinar os cabeças de chave, então isso não deve mais rolar, né? De um jeito ou de outro, a gente tem que falar do Jack Robinson. Ele despachou grandes nomes, talvez alguns dos maiores nomes alguns dos maiores nomes de pipeline hoje, né, cara? Ele ganhou do Medina, ele ganhou do John Florence, ele ganhou do João Chianca a caminho da final, né? Eu diria que 3 dos 5 melhores surfistas de pipe no tour hoje, né, cara? Eu acho que o João Chianca já conquistou esse respeito, né? Ele ainda não é o Medina ou o John Florence, mas ele é um dos top 5 entre a galera do tour que tá ali, que se joga em pipe, né, cara? E, ou seja, o Jack Robinson derrubou gigantes para ganhar, né, cara? Ele tá competindo muito bem, tipo, escolhendo a onda certa, com calma, arriscando na manobra quando tem que arriscar, deixando passar ondas, que você fala, nossa, tem a calma para deixar passar uma onda com a certeza que a de trás vai estar certa. Ele fez muitos acertos esse campeonato, tá competindo muito bem, ele só menos do que alguns caras que ele ganhou, mas ele tá competindo muito bem, cara, por isso que eu acho que foi merecido. Eu achei também, foi merecido, mas se o João Chianca ou o Caio Belli ganhassem esse evento, também não seria nada injusto, né, Steven? Verdade.
2 pararam nas semis, acabaram em terceiro lugar, mas surfaram muito durante todo o evento. O Chumbinho brilhou de novo em pipe, como você já falou, mostrando aí que tem muito faro para os tubos e destreza nas manobras. Especialmente quando o João eliminou o campeão mundial especialista na merreca, Filipinho Toledo. Ele acabou perdendo para o Jack Robinson, mas terminou o evento com bastante moral. Exatamente, cara. O João, eu acho que ele ganhou mais moral esse ano do que o ano passado, que ele já tinha ganhado muita moral. E essa vitória do Filipinho é muito importante, porque foi num mar de manobra e ele ganhou, né, do cara que muitos consideram o melhor do mundo em ondas, né, até 5 pés, enfim. Agora, o outro semifinalista brazuca, o Caio Belli, também deu um show, né, cara? A gente sabe que o Caio se taca em pipe. Ele tem um gol forete sinistro, mas é mais do que isso, cara. Ele sempre parece que tá carregando uma história legal, assim, né? E ele é muito genuíno nas entrevistas. A gente tava até falando disso antes, né, cara? Como alguns atletas são sempre a mesma coisa nas entrevistas, e o cara, foi lá, e ele sempre é interessante ouvir a entrevista dele. E nessa, ele escancarou a malandragem do Zeke Lau, né, cara? Vamos falar, eles estavam batendo ele contra o Zeke, e o Zeke fez uma movimentação que, tipo, ele nem queria ir na onda, mas ele remou de um jeito que, como se o Caio tivesse bloqueado ele, né? E o Caio foi lá e falou, puta sacanagem, o cara quis me colocar em interferência, eu nunca farei isso com um competidor meu, eu quero ganhar no surf, né? E ele escancarou mesmo, falou, olha, velho, só faltou falar que que o Zeke Lau era sujo, tá ligado? Mas escancarou que o Zeke Lau, pelo menos, desleal, né, velho? E falou, cara, aí eu comecei a chorar, fiquei rezando a Deus pra me trazer justiça, e ele trouxe, né? E o Zeke Lau deve tá puto até agora, porque, pô, o Caio tomou interferência, cortaram uma onda dele, ele contou só uma onda, e ele ainda assim ganhou do Zeke Lau, cara. Puta, eu sou muito fã do Caio, velho, foi muito legal essa bateria, cara. Eu sou muito fãzona do Caio também, eu acho isso, acho que ele sempre tem alguma coisa a falar nas entrevistas, até cheguei a comentar sobre isso, e isso é tão importante, né, a gente que é jornalista, Steven, sempre quando bota o microfone na boca de um atleta, espera ouvir uma história genuína, uma coisa de verdade, né, não aquelas respostas padrões que muitos atletas acabam dando de vez em quando. Bom, mas é isso. O Medina e o John Florence mostraram em certos momentos do campeonato, porque são considerados os 2 melhores surfistas do mundo, né? O Medina acabou sendo eliminado pela falta de ondas praticamente na derrota para o Jack, e porque ele precisava de pouco, cara, e simplesmente o mar estava muito horrível e não veio onda nenhuma. Mas antes dele ser eliminado, ele fez sua magia ali no backdoor e se consagrou com essa imagem de o melhor goofy footer ali em backdoor. Exatamente, ele pegou uma sem a mão na borda, saiu lá na frente e os caras tudo já, ele é o melhor goofy da história, não sei o quê, porque realmente é difícil você ver um goofy em backdoor, né? Que é uma onda muito pra frente, né, cara? E o John Florence também fez mágica, né? Especialmente na onda que venceu a onda da semana, que a gente acabou de mostrar. Porque, pô, ninguém sabe como ele sai desse tubo até agora, cara. Ele é realmente o melhor cara em pipe, ele cresceu ali na frente, acho que ele tem mais experiência que todo mundo ali da idade dele, acho que ele só tem menos experiência que o Kelly, talvez, né? Mas assim como o Medina, ele foi vencido por um calculista, Jack Robinson. Vale mencionar também que o Iago estava surfando demais e perdeu mais para o mar também do que para o Felipe Toledo, vamos dizer assim. Os irmãos Pupo também. O Miguel estava surfando muito bem, cara, mas pegou um inspirado de John Florence e aí foi impossível pará-lo, né? E entre as mulheres, a Carissa Moore confirmou seu favoritismo em pipe e venceu a australiana Tyler Wright na final. Exato, deve ter sido um alívio para a Carissa, porque nos últimos 3 embates entre elas, né, ela tinha perdido para a Tyler, né? Então voltar a vencer a Tyler foi um alívio e também voltar a vencer, né, depois das finais do ano passado, que, pô, ela liderou o ano inteiro e chegou lá no dia final e a Steph tirou o título dela, né, cara? Veio de quinto e venceu. Aquilo foi muito difícil, né, pra Carissa digerir aquilo ali, né, cara? Imagina você liderar o ano inteiro, tá com uma vantagem gigante, aí você tem um dia meio ruim, alguém tem um dia muito bom e tira o título que você trabalhou o ano inteiro, né, pra conquistar. Mas olhando pra essa final, cadê a tão falada nova guarda, Maíra? Pois é, cara, tanto a Molly
Picklum como a Caitlin Simmers não foram muito longe nesse evento, e a gente viu que as veteranas dominaram o pipe novamente, né? A Molly ela foi até as quartas de final e perdeu, cara, naquele dia, assim, que foi desesperador de assistir, que o mar tava horrível, que deu dó de ver as meninas entrarem na água. Ela acabou perdendo para a Carissa, e a Carissa passou com um somatório tipo 6,1, sabe? O somatório geral, e ela passou praticamente sem surfar essa bateria, e foi muito triste. A Caitlin, né, uma menina que promete muito, a gente tá louco para ver, mas foi a estreia dela, né, cara? Então também vamos dar aquele desconto, ela acabou rodando no round dos 16. E também ela venceu a bateria que, né, despachou a 8 vezes campeã mundial Steph Gilmore, ou seja, ela não foi muito longe, mas ela conseguiu vencer a Steph, né, que já é um grande feito. De qualquer jeito, eu achei foda colocarem as minas no mar, naquele mar horrível do penúltimo dia. Mas na real também é foda a gente falar isso, né? Tipo, a WSL não tinha opção. Vai culpar quem? Ah, achei de foda colocar na bateria. Cara, vai colocar quando? Quando não tem onda? Tipo, ali era a melhor condição da previsão, então foi azar mesmo, não tem muito o que falar. E, enfim, o ranking agora ficou da seguinte maneira. Jack Robinson em primeiro, Léo Fioravante em segundo, Chianca e Ibelli em terceiro, e Toledo, John Florence, Jordy Smith e Leon O'Brien em quinto. Entre as mulheres, Carissa com a lycra amarela, né, líder do ranking, Tyler Wright em segundo, Lake Peterson e Betty Lou, Sakura Johnson em terceiro, Tati West, Gabriela Bryan, Molly Picklum e Brisa Hennessy em quinto. O espectador mais astuto deve ter percebido que a gente não mencionou o Jadson André, né? Ele se machucou, a gente falou isso no último programa, ele se machucou na véspera do evento, competiu mesmo assim, sofreu uma interferência e foi eliminado. Né? Aí ele voltou para o Brasil e constatou que a lesão no joelho é bem mais grave do que inicialmente imaginado. E ele vai ter que ficar alguns meses de molho, né? E ele efetivamente vai cair no corte no meio do ano, porque ele não vai conseguir participar dessas 5 primeiras etapas. Ou seja, ele vai ter que correr o Challenger Series no segundo semestre. É uma pena, azar do Jadson, cara. Justamente, tipo, depois de uma classificação tão difícil, né, Steven, que ele teve para o circuito esse ano, acabou se machucando aí antes de competir a primeira etapa do ano. Não vai ter que operar, isso é um lado bom, mas realmente, como você falou, ele não vai ter tempo de conseguir seus pontos para ficar no corte, mas acredito que ele deve ganhar aí o seu wild card de injury, de machucado, para 2024. É isso, que ficam aqui nossos votos de melhora rápida para o Jadson. Isso aí. E por falar em ranking, né, que a gente estava falando do ranking antes de falar do Jadson, a WSL lançou o ranking dos Shapers, né, tipo um campeonato de construtores, né, que rola na Fórmula 1. Eu achei demais essa ideia, né, criar mais uma competição dentro da competição. Depois dessa primeira etapa, contando com homens e as mulheres, o ranking está da seguinte maneira. O Sharpai, a marca do shaper brasileiro Márcio Zolvi, está em primeiro lugar. Em seguida vem Mayhem, aí em terceiro Paisel, quarto Channel Islands e em quinto a DHD. Caramba, só marca pesada de prancha, né? Agora os caras vão estar ainda mais ligados no tour, cara. Mas enfim, fora das competições, né, o grande assunto da semana foi o post, ou na verdade os 2 posts, né, da Bethany Hamilton se colocando contra a nova regra da WSL, que permite mulheres trans participarem de competições femininas de surf. Basicamente a Bethany se colocou contrária a essa nova regra da WSL, levantou algumas questões e disse que não vai mais competir enquanto essa regra permanecer. Naturalmente, né, esses posts, ela também fez um outro dizendo que foi super atacada, né, pelo primeiro post, mas também muita gente apoiou ela, e naturalmente esses posts geraram uma comoção gigante, até o fechamento dessa edição foram mais de 30 mil comentários, né, cara, e as reações foram variadas. Teve muita gente que apoiou, que falou, isso aí, alguns atletas, e teve gente, também atletas inclusos, que acusaram ela de ser transfóbica, de não saber do que ela tá falando. E, cara, é um assunto muito delicado, né, Maíra? Cara, é um assunto muito delicado, Steven. E é por isso que eu acho até que a Bethany foi meio ingênua e cometeu até alguns vacilos, independente da opinião dela, porque ela acabou fazendo um vídeo meio raso de um assunto que é muito profundo. E assim, eu vou até te falar que esse é sempre meu medo de entrar nesses assuntos polêmicos, porque eu acredito que a gente tem que realmente se debruçar diante dessas pautas para realmente formar uma opinião contundente. E esse assunto é um assunto que ainda está meio fresco para todo mundo, né? Então todo mundo ainda
tem que rolar um debate. O primeiro problema, na minha opinião, em relação ao post da Bethany, é que ela começa o vídeo não considerando que mulheres trans são mulheres. E, para mim, isso tem um quê ali aparentemente religioso por trás do discurso dela. Isso pode ter gerado muitos comentários de hate para cima dela. E a Bethany questiona no vídeo como é que essa regra está sendo considerada por outros esportes, como a natação, a corrida e o MMA. Isso é bem fácil, assim, de saber. A gente, dando um Google, você descobre. Na natação, por exemplo, foi decidido que mulheres trans não podem competir em categorias femininas, ao menos que elas tenham feito sua transição aos 12 anos de idade, ou antes, né? Isso é uma outra super controvérsia, porque dizem que ninguém deveria fazer transição antes dos 18 anos de idade, porque ainda não é uma criança, é um adolescente que não está maduro e não poderia, teoricamente, decidir, mas isso já é toda uma outra questão, né? A natação, por exemplo, então é a mais rígida, né? Exige que a pessoa tenha feito a transição com 12 anos de idade. Existe o outro lado do espectro, né? A ISA e a WSL seguiram as regras da Federação Internacional de Tênis, né? Que é a menos rígida que já surgiu. Ou seja, atletas que apresentem um nível de testosterona abaixo de 5 nanomoles por litro durante 12 meses de testagem, já são aceitos, né? Pode ser bem complicado, né? Porque apenas apresentar um teste onde mostra que seus níveis hormonais tiveram baixos por 12 meses, isso por si só abre muito espaço para injustiça, sabe? O Comitê Olímpico Internacional, ele não estipulou uma regra única, né? Ele deixou nas mãos de cada entidade esportiva para criar a sua. O que, por um lado, pode ser avaliado dentro de cada esporte, né? O que realmente as questões físicas podem afetar dentro de cada esporte. Então, nesse sentido, a ISA e a WSL estão na vanguarda do assunto, né? Eles saíram meio que na frente, porque nem mesmo a FIFA, por exemplo, tem um protocolo a ser seguido ainda. No meu ponto de vista, isso tem o seu lado vantajoso, né? Porque, cara, a gente está entrando na discussão cedo. E eu, particularmente, não vejo agora, tão a curto prazo, grandes prejuízos para o esporte em si. Mas, cara, que isso tem que ser mais discutido, eu acho que isso é um fato. Outro problema do vídeo da Bethany especificamente, quando ela fala sobre a necessidade de uma conversa prévia com as 17 mulheres do Tour e com os caras que estão no Tour. Tipo, na minha opinião, essa conversa tem que ser assim, mais abrangente, com mais gente, com toda a comunidade do surf, com representantes de partes da sociedade que tenham interesse nesse assunto, porque senão o vídeo para mim pareceu muito uma motivação assim, de perder espaço do que um real interesse em debater esse assunto. Tipo aquela coisa da panelinha, sabe? E quando o assunto é polêmico, é por isso que gera tanto hate. Eu acho que o surf, como é supostamente um esporte contra a cultura, ele tem sim que ter espaço para esse tipo de discussão. Total, Maíra, eu acho que tem que ter discussão, né? A gente tem que entender, porque é um momento novo que a sociedade vive, né, cara? A gente está num novo tempo e não adianta ignorar e simplesmente ser preto no banco, não, é isso, é aquilo. A gente tem que entender que agora existem muitas áreas cinzas que precisam ser discutidas, né? Ou, de repente, se criar uma categoria trans, não sei, né? Se isso também seria uma solução. Mas, enfim, tem que ser discutido e discutido com respeito, né, cara? Sem um viés muito conservador, assim, ó. Eu fico pensando se, assim, será que uma pessoa que passa por uma transformação dessa, que toma tantos hormônios durante boa parte da vida, se essa transição começar cedo, né? Porque muitas meninas começam uma transição muito cedo, se isso pode ter grandes vantagens físicas no surf, especificamente no surf, sabe? Enfim, eu acho que talvez o ganho social possa ser maior do que o prejuízo esportivo. Como eu falei, eu realmente não tenho uma opinião formada e acho que tudo é muito recente para uma pessoa ter uma opinião tão formada e saber exatamente. Eu acho que é um negócio que está todo mundo tateando ainda e a gente quer que vocês aqui também coloquem as suas opiniões. É isso aí, galera. Coloquem as suas opiniões. Digam o que vocês acham, né, cara? A gente aqui na Most é sempre a favor da inclusão, né, em todos os sentidos, mas também a gente não quer um cenário onde seja injusto para qualquer competidor, né? Então, realmente é um assunto complexo, a gente quer ouvir a opinião de vocês, o que vocês acham sobre tudo isso. E com isso, chegamos ao Most Indica dessa semana.
que é a mais nova série de clipes dropada pelo grande Dan Reynolds em seu canal Chapter 11 TV. São 5 clipes no total e todos com imagens inéditas, guardadas há algum tempo, inclusive, né, Steven? O Danny faz isso aí, parece que ele estudou marketing, né, cara? Ele fica sumindo um tempo, aí ele vem, dropa 5 clipes de uma vez, aí a galera fica louca, né? É quase um coach, assim, né? A galera é meio... Ele virou uma coisa cultural, assim, do surf, especialmente na Califórnia, né? Qualquer coisa que os caras fazem, igual na Argentina tem a igreja do Maradona, na Califórnia vai ter a igreja do Danny logo, cara. Qualquer coisa que sai dele é tudo, é irado, cara. Mas, cara, ele é realmente, ainda pra muita gente, ele é o melhor do mundo, né, cara? Na minha opinião, dá pra você discutir isso, né? Acho que competição não. Mas ele, pra mim, é o que mais me empolga de ver ainda vídeo. É um dos que mais me empolga de querer assistir antes de fazer uma queda, de olhar e falar, caraca, né, cara? E, porra, o Danny é foda. Então, quem puder, checa lá o Chapter 11 TV, que tem agora bastante conteúdo. De repente vai ficar mais sumido mais uns 6 meses antes de aparecer outra coisa aí, cara. Ele tem um poder muito grande, né, de sumir e aparecer com uma coisa fantástica. Exatamente, cara. Acho que ele faz de propósito. Com certeza. Então é isso, galera. Chegamos ao fim de mais um Moist News. Obrigado, Maíra, e até semana que vem. Até semana que vem.